Fala pessoal, muito boa noite a todos. Vamos lá para mais um dia de live. Hoje vai ser imperdível. Vamos aproveitar aqui o início da live para convidar algumas pessoas. Você que está assistindo aí também, vamos compartilhar essa live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas aí. Essa live é uma live muito importante aí para empresários, pessoas que estão empreendendo no Brasil, né? E a gente acredita que a gente vai conseguir ajudar muito aí hoje, beleza? Vamos estar aproveitando aqui, já mandando um convite para a galera. Vamos lá. Manda pro financeiro. Beleza, galera? Obrigado aí. Obrigado por ter comparecido. Vamos lá, vamos compartilhar com o povo aí. Fala, João. O João já entrou. Já vamos chamar o João logo, logo. Vamos compartilhando aí. O interesse é que esse material, esse conteúdo chegue para o maior número de empresários possível. Beleza? Vamos lá. O João já solicitou aqui. Vou chamar o João aqui. Thiago tá entrando. Beleza, Thiago? Vamos lá. Só um segundo que a gente já tá chamando o João aqui. Fala, Opa! João. Ô Luiz, boa noite! Tudo bem, meu irmão? Boa noite. Como é que Vamos você tá? lá. Tudo tranquilo? Tô bem. Graças a Deus a conexão tá funcionando bem, olha. Tá tudo certinho, né? Isso é muito Eu te bom, isso é escuto muito bom. perfeito aqui. Deixa eu Pessoal, ver se eu todo mundo melhoro a escutando posição aí da minha perfeito? câmera aqui. Isso. Acho que assim ficou. Pelo menos não Ficou corta legal, menos, ficou né? melhor. Assim ficou bom, É, muito bom. todo mundo escutando beleza aí, dá um joinha aí no chat. João, como de costume, as nossas lives são bem interativas, tá? A gente às vezes tá falando uma coisa, para no início do que a gente está falando e já responde a pergunta. Então, assim, a gente Essas são as vai levar melhores. dessa forma. A gente Essas são as gosta de melhores. interagir aqui porque eu acho que é o melhor jeito aí, né? Aí, Thiago, acho que está escutando legal. Vou aproveitar aqui, tirar mais um tempinho aqui, coisa rápida, para a gente Ok? compartilhar aqui com mais pessoas, né? Vamos deixar a galera entrar. Uma coisa interessante que eu observei sobre o Instagram é que o negócio fica bom depois de uns 20 minutos de live, que E a vai, galera começa a entrar. o pessoal vai percebendo aí que começou, vai sendo ativado, o pessoal entra. Interessante isso. Mas assim, nós não vamos demorar isso tudo, não. É só chamar aqui o tempo de chamar algumas pessoas e aí a gente já começa a conversar aqui e tocar o assunto, né? Que eu acho que é isso que o pessoal está esperando. Quem está aí quer aprender, quer conhecer um pouco mais, né, sobre esse tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre uma novidade que não é tanta novidade assim, mas afeta todo mundo, Exato. especial, especialmente se nós começarmos a nos preocupar conosco, né, e com o que vem acontecendo no dia a dia, a forma que as coisas têm sido integradas em grandes redes e como que nós participamos disso tudo. Exatamente. Vamos lá. Olha o Carlos Bal. Carlos Bal participou da live ontem. Carlos Bal, designer da minha logomarca. Foi massa. Pena que a gente não Pois, conseguiu a gravação, né? Ai, ai. Pois é, quero falar disso também, da importância aí do seu reposicionamento enquanto marca, mas principalmente enquanto filosofia. Eu acho que tem tudo a ver com o Sim, nosso tema de hoje. E o Carlos se trabalhou no design, né, que você está comentando, fez um trabalho belíssimo, a marca ficou linda e ela comunica muito bem o que a gente quer falar hoje. Então, tá todo mundo alinhado, inclusive o Carlos aí é. conosco. Tem até família aí, ó. Um abraço, meu tio aí. Então, João, acho que assim, vamos tocar o barco, cara. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aí. Eu acho que o importante é a gente já ir contextualizando. De antemão, já te agradeço a disponibilidade em estar participando aí com a gente e estar cedendo o teu conhecimento, que é muito importante, né? Aí eu fico muito grato, tá? Saiba que estou muito feliz por esse dia de hoje aqui e eu acho que os clientes da Imigratec vão ficar muito satisfeitos. A gente vai conseguir aí aprender bastante contigo hoje, beleza? Ah, Vou vamos, deixar você fazer a não, tua ótimo. apresentação. Vou deixar você fazer a sua apresentação para eu não precisar falar também, que você falando de você é muito melhor do que eu falando.
Não, bem, primeiro agradecer enormemente o espaço aqui no Instagram de vocês, no canal. Acho que essa falar um pouco de como que nós nos conhecemos, né? A gente se conheceu estudando, e isso é importante para falar de LGPD, né? O Luiz é um amigo que eu ganhei estudando LGPD e agora um parceiro que eu ganho desenvolvendo LGPD. Isso para mim é o mais importante, ter esse espaço com você aqui me honra muito. O segundo ponto que eu não posso deixar de comentar é a minha satisfação de falar para vocês, especialmente o pessoal da região de Venda Nova, né, onde a Imigratec está estabelecida. Claro que a gente está aqui num ambiente que tem uma abrangência mundial, mas o principal público vai estar ali dentro da região de Venda Nova do Imigrante, onde você comercializa seus produtos. Mas por que falar disso é importante? Porque eu sou da região, né? Eu sou de Manhumirim, Minas, e todo esse clima, literalmente esse clima da região, me afeta muito porque me traz lembranças maravilhosas da minha infância aí em Manhumirim, aí no leste de Minas, quase capixaba, mais uns 15 quilômetros eu nascia capixaba, viu? Então, assim, uma satisfação muito grande, obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Bem, falar de currículo a gente fala depois, isso é o menos importante. Importante que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Uma novidade, eu vou explicar por que as aspas depois, mas que vai trazer para a gente realmente um momento novo aí, tanto na nossa relação pessoa com o mercado, empresas, quanto na relação empresa na perspectiva da segurança, da proteção de dados, da segurança digital, né? Daí, de novo, o que eu disse sobre o trabalho do Carlos, o trabalho da sua marca, que traz aí, de fato, essa preocupação que não é nova, mas é uma preocupação moderna da segurança digital e como nós tratamos esses dados. Um prazer estar aqui com você. O Romualdo tá falando, perto de aqui de Una. É do lado de Una, né? Um abraço para o seu Ari, diretor do Hospital da Santa Casa de Una, uma pessoa que eu tenho com muita estima. Se estiver ouvindo, alguém que conhecer, fala que o João mandou um abraço para ele. O pessoal tá aí. Hoje eu chamei, convidei uma galera lá. Vamos ver se o pessoal até o final da live entra aí. Devagarinho a gente vai tendo todo mundo aqui. Mas vamos lá. Eu acho assim, tem muita gente aí curiosa, João, sabe, querer saber o que é LGPD, apesar de ser um tema assim que tem tanta gente falando sobre isso e tal, acho que as pessoas ainda não têm muita clareza do que isso é e do que isso significa e como isso vai afetar, né, o dia a dia das pessoas, seja ela cidadã ou seja ela uma empresa, né? Tá, vamos lá então. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, é o que é a LGPD, né? E a sigla, ela é muito emblemática para a gente poder responder isso. É a lei geral, então é uma lei para todo mundo, né? Então não é uma lei específica, é uma lei para todos, né? Não é para uma empresa, ela é para todos. É a lei geral de proteção de dados. E aí, uma vez que é uma lei para todos e uma lei que protege dados, ela chama a nossa atenção para o seu objetivo, para o seu propósito, para o seu princípio, aquilo que ela tem como entrega principal, que é proteger dados de pessoas, mas não sob a perspectiva da proteção, segurança, privar o dado ali num ambiente fechado, mas a perspectiva do uso do dado de pessoas, de como esses dados são utilizados, que seguranças são aplicadas a esses dados, mas principalmente a forma, a finalidade que os dados são processados. Isso por quê? Né? Importante a gente contar algumas histórias antes de pensar na implantação da LGPD. A primeira delas é que o propósito é proteger pessoas. Por que proteger pessoas e por que falar disso agora? No mundo se fala disso, bem, há pelo menos 50 anos, especialmente pós Segunda Guerra Mundial. Nós temos ali a Carta dos Direitos Humanos, que traz de forma muito clara a importância da proteção da privacidade. Todo mundo merece ter a sua privacidade resguardada. Existem segredos que nós não queremos que outras pessoas saibam. E existem informações sobre nós que nós também gostaríamos que elas fossem reservadas, que elas fossem preservadas. E como que isso afeta nós todos hoje? Que antes, né, a distância entre uma informação e a divulgação, ela era muito ampla. Um dado de alguém em Venda Nova, em Una, em Manhumirim, raramente, muito dificilmente, sairia daquele ambiente ali para ganhar uma proporção nacional ou mundial. Hoje, basta uma curtida numa rede social que uma foto, um perfil, ganha e viraliza, né? E o que vem acontecendo? Verdade.
né? E isso é importante a gente pensar, porque antes nós tínhamos um cenário de preservação. Estava ali na minha comunidade, hoje não. Hoje os dados eles estão mais bem divulgados, eles estão mais fáceis, mais acessíveis. E principalmente eles hoje são perfilados, catalogados, classificados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com a informatização do mundo, né, a integração do mundo em aplicativos, como que nós estamos usando hoje aqui o Instagram, nós temos os dados identificados ou identificando pessoas, criando lastro e gerando o que o pessoal chama de grande base de dados, a tal da Big Data, né? E a partir de algoritmos, ou seja, a partir de programas de computadores, grandes empresas conseguem processar esses dados e encontrar formas de vender melhor. Então esse é um ponto positivo, né? Quem nunca disse alguma coisa perto do celular e no dia seguinte, acessando sua rede social, teve ali uma oferta de um produto que ele teria manifestado interesse ou de algo que ele tinha curiosidade de saber. Isso porque esses equipamentos hoje eles ouvem, eles participam da nossa vida o tempo todo. Porém, por outro lado, o processamento desses dados, que em alguma medida nos favorece quando nos traz ofertas de produtos, benefícios, em outra medida, em outros pontos, o processamento desses dados nos traz prejuízo, né? E apenas por exemplificar, sem entrar necessariamente numa polêmica, tá? Quando nós vamos a uma farmácia, normalmente o pessoal pergunta pra gente se a gente quer informar o CPF, ora para ter um desconto, ou para participar de um programa de vantagens, enfim. São algumas as opções que aparecem ali, né? E quando nós temos gente, eu estou em casa, então em casa com o home office a gente aprendeu a conviver com os sons da vizinhança. Então vocês vão perdoando aí essa sonoridade. Faz até parte, né? Então quando nós temos faz parte. Então quando nós temos um CPF informado na farmácia, qual o mal tem nisso? Que mal teria? Bem, eu vou contar um caso para vocês. Eu tive um cenário que eu participei de uma pessoa que ela comprava regularmente medicação para um parente, né? Então ela comprava aquela medicação para aquele parente. E o uso continuado daquela medicação induzia que aquela pessoa tinha uma doença. Como ela oferecia o CPF dela, em determinada oportunidade para um cenário, ela foi questionada, né, de uma oportunidade, se ela tinha tal doença. Eu falei, por que você está me perguntando se eu tenho essa doença? Né? E aí ela foi descobrir que aqueles dados do consumo, do hábito de consumo dela, daquela medicação, teria deduzido, dado ali numa base de dados processados, a indicação de que ela teria provavelmente aquela doença. Tá? Então veja, o simples fato de informar o CPF na farmácia, essa base ela é comercializada com o seu hábito de consumo e esse CPF cruzado com outras variáveis, né, o seu cartão de crédito, o seu consumo de medicamentos, ele lá na frente processado pode trazer para você não um prejuízo absoluto, e daqui a pouco eu vou chegar nele, tá? Mas ele pode trazer uma dificuldade de ter acesso a uma determinada condição. Essa restrição é um tipo de preconceito, ele é um tipo de restrição de acesso que a LGPD vem evitar. Ela vem realmente dar para a gente um pouco mais de transparência e a finalidade do uso, ou seja, se a farmácia pediu o seu dado, a gente está usando a farmácia aqui, mas eu posso usar qualquer empresa, tá? Porque é mais comum, nós todos aqui vamos à farmácia de vez em quando. Se a farmácia pediu o seu CPF e disse que era para o desconto, ela não pode usar para outra coisa. É isso que a LGPD diz. A LGPD claramente diz o seguinte: o processamento dos dados tem que atender à finalidade a qual foi informada ao titular quando aquele dado foi recolhido. Então é importante que nós todos tenhamos condição de entender isso. Quer ver um outro exemplo? Mesma situação do hábito de consumo de medicação, só que fornecido a partir de uma receita. O médico, na melhor das intenções, colocou um sistema dentro do seu consultório, e isso acontece hoje, tá? E quando a gente sai do consultório, nós recebemos um SMS com um link para a receita digital.
Quando nós clicamos na receita digital, um software processa aquela receita e indica para a gente a farmácia mais barata, a melhor condição. E em alguns casos, quando eu compro, até devolve para o médico a informação de que você começou o consumo. Perceba como essa ferramenta ajuda. A ferramenta ela é muito útil para a gente. Porém, ela também processa esses dados, ela mantém esses dados processados e ela é capaz de informar para empresas de recrutamento e seleção os seus hábitos de consumo de medicação. Então vamos imaginar alguém que regularmente toma uma medicação, e agora a pessoa toma mesmo a medicação, tá? Regularmente ela toma uma medicação que baixa a pressão, dá sono, enfim, uma medicação controlada de qualquer tipo. Essa pessoa está participando, ela é motorista profissional, está participando de um processo de seleção numa grande empresa de transporte público. Como nós temos aí, só por citar, a Pássaro Verde, a Itapemirim, a 1001, a Aviação São Geraldo e por aí vai, né? Uma grande empresa de transporte, apenas por citar, para trazer mais para o nosso universo aqui. Você faz parte do RH dessa empresa e tem que selecionar alguém. De um lado, você tem a informação de que aquela pessoa toma remédio regular para dormir, que baixa a pressão. De outro, você tem um candidato que não tem esse problema. Quem você contrata? Então perceba, o ato do seu médico ter um sistema que compartilha a sua receita te causou um prejuízo e você nem sabe que aquilo está acontecendo. E o que a LGPD tem a ver com isso? A LGPD tem a ver com isso porque ela vem, e agora eu vou começar a fazer um misto ali, onde ela entra para ajudar o cidadão e onde ela cria obrigações para a empresa, né? A LGPD vem para dizer o seguinte: cidadão, você tem o direito que o seu dado seja processado de forma adequada e na finalidade para a qual ele foi coletado. Empresa, você tem a obrigação de processar o dado dentro dos limites daquilo que você combinou com o seu cliente, com o titular. Nada mais do que isso. Hoje, o uso dos dados tem causado esses prejuízos. Eu posso citar vários exemplos, né? Tem um aplicativo, adoro citar esse também, e o Luiz vai me permitir aqui que a gente vai falar de muitos exemplos. Tem um aplicativo para... Tem um aplicativo para... Aqui em Belo Horizonte é conhecido como a capital dos bares, né? Depois eu falo onde eu tô aqui em BH, enfim. Belo Horizonte é capital do bar. Nós não temos mar, né? Igual Vitória, então a gente tem bar e a gente vai pro bar aqui de vez em quando, né? E nós temos algumas regiões aqui que são regiões de bares, excelentes bares. O pessoal da Rua Piuí aqui, um espetáculo, bares maravilhosos. Enfim, algumas seguradoras oferecem um aplicativo você coloca no seu celular. E esse aplicativo, ele avalia a forma que você dirige. Então, se você anda na velocidade da via, ele te pontua. Se você faz a curva bem feita, ele te pontua. Se você freia de forma adequada, ele te pontua. Ele vai observando os seus hábitos de direção. Bem, quando você autoriza o uso do aplicativo, ele pede para você autorizar também a sua localização. E olha que interessante quando a gente pensa nisso, né? Aí lá no aplicativo, lá no contrato do seguro, você disse assim: não, eu não bebo, não bebo. Não, eu não uso o carro para ir para a escola, eu também não uso o carro para ir para o trabalho. A gente adora fazer essas coisas, né? Vai dizendo ali aquilo que pode diminuir um pouquinho o preço do seguro. Aí vem a seguradora e te dá esse aplicativo para te dar desconto, lá na frente. Então, quanto mais pontos você tiver, mais descontos você tem. Porém, o que esse equipamento faz? Ele monitora onde você anda, ele monitora a sua frequência, ele monitora a sua velocidade, onde você está e por aí vai. O que acontece quando você tem um sinistro, quando acontece ali um problema com o seu carro? Você disse que não frequentava tal lugar, que seu carro dormia na garagem, o seu carro está dormindo toda noite na casa da namorada, na casa do namorado, na casa da avó, do tio, né? Você disse que não usava carro para trabalhar, mas todos os dias você se desloca na mesma direção, que você não usa o carro para ir para a escola. A operadora tem todos aqueles dados. E aí, na hora que acontece um sinistro, ela pode usar esses dados contra você. Na hora que ela vai renovar o seu seguro, ela tem o seu histórico que não condiz com a sua declaração. Então, o que nós temos? O uso do dado, embora consentido, mas o uso do dado em nosso desfavor. Daí a importância da gente ler os termos, de nós entendermos isso, tá? Então, se de uma forma, de um lado, nós temos a lei que cria obrigação para as empresas, de outro, nós temos o cidadão que precisa se conscientizar sobre os termos e as autorizações que ele dá. Então, o que é a LGPD? É uma lei que cria direitos,
para o cidadão, para que ele possa entender o seu respeito e cria algumas obrigações para as empresas, né? Falando agora um pouquinho da perspectiva de empresa, Luiz, e aí já de novo fazendo aí elogios ao seu reposicionamento de mercado, né? Acho que quando a gente traz a expressão segurança digital, faz muito sentido para o momento que a gente está vivendo e penso que a Imigratec está realmente se colocando aí na vanguarda da proteção de dados, na vanguarda da segurança digital, na vanguarda do que nós temos hoje de mais precioso são os nossos dados, aquilo que nós colocamos hoje disponível na rede, precisamos que as pessoas cuidem. As empresas elas têm que observar 4 pontos que a legislação chama de princípios, né, para processar dados pessoais. O primeiro deles é a transparência, né? Ou o que significa? A empresa precisa se preocupar agora que para o tratamento de dados de pessoas, ela vai ter que dar publicidade, ela tem que informar de alguma forma para aquelas pessoas como aqueles dados são tratados. Essa é uma preocupação importante que a legislação traz, porque hoje a gente não tem isso. Eu me lembro que eu era bem pequenininho quando comecei a trabalhar, eu ingressei no mercado de trabalho com 15 anos, e eu fui trabalhar num hospital aqui em Belo Horizonte, e com 16 eu fui para a recepção, fui trabalhar na recepção. Eu não sei quem era mais irresponsável, é uma amiga querida, me deu uma oportunidade enorme, então assim, eu tenho um prazer muito grande aí de lembrar dessa história, mas eu não sei quem era mais responsável, se era administradora na época ou eu, né, com 16 anos para atender na recepção. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que eu fazia cadastro de pacientes, e aí às vezes o paciente me perguntava assim, por que você quer o nome do meu pai? E às vezes era uma senhora de 80 anos, e eu falo assim, não, eu preciso do nome do seu pai. Para mim, sempre foi muito difícil conseguir responder para que eu precisava o nome do pai. Por que eu preciso o nome do pai da pessoa? Por que eu preciso o endereço da pessoa? Por que eu preciso do CPF da pessoa? Então, essa pergunta que essa senhora de 80 anos me fazia, a LGPD hoje se antecipa. Então, lá no artigo 6º, ela diz claramente que as empresas precisam demonstrar com transparência como que os seus dados são processados. E aí nós temos uma mudança grande que todo mundo já percebeu quando acessou aí o seu WhatsApp ou acessou um site, em que as empresas começaram a publicar as suas políticas de proteção de dados, exigir consentimento de navegação. Aquilo ali nada mais é do que a empresa se adaptando, se adequando à lei, né? Ela dando transparência de como ela processa os dados. Sim. E pedindo que você consinta, né? De outra medida... E eu falo muito, tá, Luiz? Então você me interrompe, porque senão não tem jeito, não. Não, medida... eu tô achando interessantíssimo, eu quero só escutar. então pronto. Vamos lá. Se deixar é um problema. Esse pessoal de Moimirim fala demais da conta. Não, vamos lá. De outra medida, a legislação traz que é necessário que o processamento de dados observe a finalidade. E aí, finalidade, nós podemos entender como o propósito, como o porquê. Por que eu processo dados? Então, aquela pergunta daquela senhora de 80 anos, de por que você quer o nome do meu pai, além de eu ter a obrigação de responder, eu tenho que explicar de fato por que eu quero o nome do pai. E aí eu posso ter várias respostas para isso. Quer um exemplo? Se a pessoa me pergunta assim, por que você quer o meu CPF? Eu posso responder que eu tenho uma obrigação fiscal, que é a emissão da nota, né? E para a emissão daquela nota, o fisco me exige o CPF. Claro que desde que o fisco de fato exige o CPF, eu não posso inventar uma história. Mas eu tenho que ter ali uma razão, um motivo para aquilo. Eu vou usar o CPF, né? O e-mail. Isso tem que estar por escrito, né? Isso tem que estar transparente, né? Numa política, numa publicação, isso tem que ser respondido pela equipe do pessoal, né? Pela equipe da empresa. Além da finalidade, além do propósito, eu preciso pensar em necessidade. Então, se é realmente necessário ter aquele dado, tá? Nós vamos começar a passar daqui para frente para uma revisão dos nossos processos, para entender se realmente eu preciso daquele dado, né? E uma quarta necessidade que a lei vai aplicar sobre o dado é se aquele dado é adequado, se a forma que ele está é adequada. Então, às vezes, eu preciso saber a idade da pessoa e pergunto a data de nascimento. Às vezes, eu preciso saber se a pessoa ela tem alguma restrição a trabalho aos sábados e pergunto a religião. Às vezes eu preciso saber se a pessoa ela tem alguma restrição ao uso de hemocomponente, transfusão de sangue, por exemplo, e eu pergunto para ela a religião novamente. Então nós vamos começar a passar por um processo, Luiz, de adaptação das nossas rotinas para pensar finalidade, propósito e adequação do dado. Então perceba que há uma mudança clara, quando nós falamos de LGPD, do comportamento da empresa em relação aos dados que tem. Bem,
E agora nós entramos num ponto-chave. Adequei, os dados eles atendem uma finalidade, eu tenho ali transparência, eu tenho necessidade do dado, o dado está comigo, consegui demonstrar isso tudo. Basta isso? Não. A legislação traz algumas necessidades importantes da perspectiva de segurança da informação. E aí, para o pessoal dar uma passeada pela lei depois, é a Lei 13.709, mas o artigo 48 fala sobre gestão de incidente. O que é um incidente? É quando eu tenho uma violação de dados. Meu dado foi furtado, meu servidor foi roubado, alguém invadiu, né? Como que eu estou processando esses dados? Então a legislação ela vai trazer no artigo 48 a perspectiva da segurança, então 46, 47, 48 a perspectiva da segurança, e no artigo 50 a legislação traz algo que é muito legal da gente conversar, que é boas práticas. O legislador ele conta pra gente o seguinte, olha, se a empresa conseguir demonstrar, né, que tem boas práticas nos seus processamentos, a sanção, a punição, a pena que ela vai receber, né, a multa, ela será avaliada conforme as medidas de boas práticas. E o que são medidas de boas práticas? Nós podemos pensar em organização de processo, treinamento de pessoas, nós podemos pensar em políticas, escrituração de políticas, documentação, treinamento de equipe. Nós podemos pensar também, como medida de boa prática, a implantação de educação continuada, que é o time todo participando e se envolvendo com isso. Nós podemos pensar como boas práticas a implantação de tecnologia. Ó, voltou a chover aqui em Belo Horizonte. Deixa eu encostar aqui a janela e chovendo forte. Só um detalhe, João. Dificilmente, se não fosse a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente ia ver uma política de segurança da informação implementada numa pequena empresa hoje, né? Então, isso é um ganho absurdo de segurança só no simples papel ali que determina toda a conduta, né, das pessoas que estão utilizando aqueles ativos de tecnologia ali, já aumenta muito o nível de segurança, né? Então você pensa assim, às vezes o investimento que eu tenho que fazer é só tecnologia? Não, não é só tecnologia. Às vezes você tem uma boa política definida lá, o seu funcionário saber o que ele pode clicar, o que ele não pode clicar, quais recursos ele pode acessar, quais recursos, se ele estiver acessando, tentando acessar, ele vai estar infringindo a política da empresa. Então, uma coisa tão pequena como um documento desse, que o cara assina quando ele vai ser contratado, já ajuda muito a eliminar o risco, né? Daí, o que atrai tanto na LGPD, o que a mim, por exemplo, me fascina muito, porque é claro que tecnologia é importante. É claro que investimento em infraestrutura é importante. Mas, pessoal, nós nunca vamos conseguir competir com o celular no bolso do empregado. Né? Pensando em empregado, tá? Mas mesmo o dono, nós nunca vamos conseguir competir com o celular no bolso dele. Se ele tira uma foto de um paciente ou de um funcionário, ou se ele tira a foto de uma tela de sistema, ou se ele utiliza mal o sistema de câmeras dele, o circuito interno de TV, aconteceu ali algo engraçado, né? Na recepção da loja dele, ele pega aquela imagem, recorta e publica nas redes sociais, expondo às pessoas. Nós nunca vamos conseguir implementar tecnologia suficiente se não implantarmos primeiro cultura. Daí, Luiz, a importância de encontros como esse que você está promovendo aqui, para debater o assunto, para trazer a novidade, para colocar a coisa em discussão, que é entender o seguinte, tecnologia é importante, então, um bom firewall, um bom AD, e-mails corporativos, boas políticas implantadas. Mas se eu não pegar a tecnologia, adequar a política, e não pegar a política e desdobrar dentro da instituição com ações claras, como termos de confidencialidade, como treinamento de equipe, organização de pessoas, nós vamos ter, muito provavelmente, um investimento em tecnologia em vão, que vai ajudar um pouquinho, mas vai ser pouco. Exato. As pessoas acreditam, às vezes, que a tecnologia ela resolve tudo sozinha, e não é bem assim, né? Você tem A aí tecnologia... a margem de contribuição muito grande das pessoas que utilizam, né? Se eu consigo até criar restrições, mas sempre alguém tem a senha, sempre alguém tem a chave, né? Os bancos estão o tempo todo Exato. criando aí, Sempre alguém tem a criando chave.
Sempre alguém tem a chave. Então, assim, os bancos estão o tempo todo criando política de segurança, né? Para manter ali aquele cenário. Mas de vez em quando alguém sequestra um gerente e tenta ainda assim tornar o processo fácil. Né? Nós vivemos aí agora, e é público, né? No último domingo as eleições, e vimos claramente os representantes do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que existia um incidente, não se transformou num evento, não teve vazamento de dados, pelo menos pelo que se divulgou, né? E essa que a gente quer acreditar, mas uma insistência muito forte para uma penetração, para uma invasão no sistema do eleitoral brasileiro e ao ponto de simplesmente travar os servidores. Então veja, alguém sempre vai ter a chave e nós vamos ter sempre alguém do lado de fora tentando arrombar. Então, se quem tiver a chave abrir a porta, só facilita o processo. A tecnologia vai o tempo todo tentar limitar, mas quem está do lado de dentro precisa controlar um pouquinho. Então, cultura, educação, isso tudo faz parte do processo. E é isso que eu gosto na lei, porque quando nós começamos a leitura artigo a artigo, que é eu ia falar que é um saco, mas eu acho que para ao vivo assim é ruim falar essas coisas. Que é complicado, né? Artigo, dá medo, né? Artigo, né? tal, dá Falar assim, medo. artigo. Não é isso, mas quando nós começamos a pegar a lei e pensamos assim, dá uma lida no que o artigo primeiro fala, sobre o que ela quer proteger. Aí depois nós passamos para o artigo 6º, que fala sobre princípios. E aí nós vamos lá no 50, que fala sobre boas práticas. Você fala assim, poxa, a lei está falando realmente para mexer com pessoas, né? Ela quer que nós preparemos melhor as nossas empresas. Tecnologia importante, políticas importantes, processos importantes, pessoas. Pessoas são importantes. E eu tenho muito escutado, assim, quando a gente sai para conversar com clientes e com novas empresas que a gente vem a conversar, as pessoas me perguntam se eu estou vendendo adequação, né, à LGPD. E eu sempre sou, assim, bem franco em dizer que por exatamente isso que você disse aí, que a tecnologia não resolve tudo, que não, o nosso trabalho não é a adequação com o LGPD. É uma parte da adequação que ela é necessária, que é cuidar dos ativos tecnológicos que você tem ali dentro da sua empresa, né? Então, é muito assim, a gente tem que entender, e aí o João tem mais propriedade para falar disso, mas na minha visão, é um trabalho muito feito a quatro mãos, né? Assim, você tem o consultor jurídico que vai dar a visão da lei, de como implementar. Você tem o consultor tecnológico que vai te dizer ali quais mecanismos de segurança e quão seguro, quão vulnerável você está hoje dentro das ferramentas que você já tem implementadas, entendeu? Dentro dos equipamentos que você já adquiriu. Então, assim, não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Isso pode assustar um pouco, né, João? Mas, assim, é bem claro para mim, e eu queria que ficasse claro assim para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo depois, que é uma coisa que está me assustando muito de ver na internet, anúncios do tipo adequação em 7 dias, se adequa o LGPD comprando software tal. Então, eu percebo que existe uma distorção do conceito do que é a lei. Então, é claro que para todo negócio a gente tem pessoas aí que entendem errado, vão vender errado, às vezes nem sabem que está vendendo errado. Não vou nem levar para esse lado da maldade, né? Mas, assim, essa adequação à LGPD é um processo, ela não é simplesmente a adoção de uma tecnologia, ela não é um documento que você compra ali e você adequa a sua empresa, não. É um estudo da tua empresa, é um estudo daquilo que você vive ali, que vai virar documento, que vai virar política, que vai virar tecnologia depois implementada. Então, é um conjunto de coisas dentro de um tempo grande que você vai usar aí para você deixar a tua empresa adequada. Então, assim, vai Tem lá. dois pontos que eu trato sempre com os gestores quando eu começo um trabalho LGPD, né? O primeiro é o termo de compromisso da direção. Não há implantação, né? A pessoa fala muito em implantação, mas é adequação mesmo, né? Não é um checklist, né? Não há uma implantação. Eu não coloco, saio, viro as costas e está funcionando. Né? Não é isso.
A LGPD é mais do que isso. A LGPD é um conceito de cultura, de mudança de mindset mesmo, de forma de pensar da empresa. Então, a primeira coisa que eu faço é sentar com o diretor e falar assim, você quer mesmo? Isso realmente faz sentido para você? Porque nasce projeto, mas vira programa. Isso tem que ser algo que você vai vestir, proteger pessoas, né? O conceito de titular, ele está muito relacionado à confiança. Então, quando você vai a uma loja e empresta os seus dados para aquela loja, você está confiando que aquela loja vai guardar aqueles dados no mais alto rigor de segurança, que ela não vai fazer uso indevido, que ela não vai vender esses dados para uma empresa de marketing digital que vai ficar ali me incomodando com o envio de spam no meu e-mail, ou não vai ficar mandando mensagem no meu WhatsApp, ou mesmo ela não vai me ligar aí no final de semana, quando eu estiver no conforto com a minha família, para me oferecer um produto. É isso que a lei quer. E às vezes o empresariado, especialmente aqueles que têm uma visão um pouco mais restrita, eles têm uma dificuldade de compreender isso. Então eu faço questão de investir algumas horas em uma reunião explicando o que é. Em alguns casos, né, isso funciona muitíssimo bem. Em outros leva um pouquinho de tempo até a diretoria realmente entender, mas é mudança de processo. Você disse muito bem, Luiz, quando você aborda a questão de, olha, eu coloco a tecnologia que vai te apoiar. Eu coloco o processo que vai te ajudar, mas se não educar pessoas, não tem jeito. É um tripézinho, né? Tecnologia, pessoas e processo. E o curioso é que não há adequação sem um dos três. Então, se eu tiver tecnologia e processo, mas não tiver pessoas, não funciona. Se eu tiver pessoas e processo e não tiver tecnologia, também não funciona. E quando a gente fala tecnologia, é no sentido mais básico da expressão, tá? Às vezes uma chave no armário é tecnologia que tranca, né? Então eu preciso trancar aquela informação. Às vezes um AD bem instalado, um firewall de LAN, um firewall de borda, dependendo do tamanho da rede, é tecnologia. Então é disso que eu preciso entender. Às vezes criptografar um HD externo para fazer o transporte de uma base de dados é tecnologia. Usar uma rede segura é tecnologia. Usar uma nuvem segura e não uma nuvem pública, em que eu mal leio os termos ali e não entendo bem que quando eu coloco algo num ambiente gratuito, aquilo não é gratuito. Então eu vejo muita gente usando aí algumas nuvens gratuitas. Tem nuvens gratuitas fornecidas por empresas que desenvolvem aí software, e-mails, enfim, mas se você pegar os termos de consentimento daquela nuvem, você vai perceber que lá diz que seus dados podem ser utilizados, que a nuvem vai fazer perfilamento daquela informação. A pergunta é, quando são os seus dados, tudo bem. Mas quando são os dados daqueles que confiaram em você e não têm a expectativa que você faça aquilo? Aí começa a ficar um pouco complicado. É isso que a LGPD traz pra gente, é realmente o Gmail, quando estava no beta, né, lá no início, ele deixava bem claro que poderia utilizar a informação para coletar e processar, né? Que é o grande mercado, né, da Google, né? Então tem que entender. E aí, pessoal, entender, porque quando a gente fala assim, parece que nós estamos falando mal, né? Não é isso, né? Cada um com o seu mercado. Quando você recebe um produto gratuito, existe um pagamento, alguém pagou por aquela tecnologia. E aí esse pagamento pela tecnologia, ele pode ser em dinheiro ou ele pode ser em dados. E hoje em dia, dados, a depender do tipo de dado, a depender da sensibilidade do dado, vende muito. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, João, ele é o... Sim? Só um segundo. Claro. Só avisar o pessoal que está aqui na live é o seguinte, já está dando 40 minutos de live aqui, passa rápido, né? E aí Nossa, pode já? ser que daqui a pouco o Instagram derrube a gente, mas é o seguinte, se vocês quiserem que a gente continue, coloca aí no chat que a gente, a gente continua. Eu acho que o papo tá bom. Não, João? Aqui nós vamos até de madrugada se deixar. Vamos já para o YouTube daqui a pouco, enfim, vamos embora. Isso aí, Mas, tranquilo. mas, Só avisar o mas o pessoal exemplo que se cair, não fica assim, não preocupado não. assusta não, né? Volta lá no Instagram da Amigatec que a gente continua aqui. Beleza? Não assusta não, Vamos nós vamos seguir. estar por lá. Vamos seguir. Mas aquilo que eu estava comentando, olha só. Eu estive, Fernando Rodrigues entrou agora, um amigo querido em Itabuna, sul da Bahia, um abraço.
Doutor Fernando, meu amigo, advogado, colega, um abraço no Fala, coração. Fernando. Seja muito bem-vindo aí. Nossa, o Fernando é o cara, gente boa, viu? Continua, ele tem o tempo. Ó, o Cristiano mandou continuar, então vamos Ah, continuando. pode Bem, mas continuar. eu tava contando um exemplo, eu fiz tive um evento, uma reunião com o pessoal da CDL de uma importante cidade, e no final, apresentando a LGPD, enfim, no final, um executivo da cidade me procurou, né? Me falou assim: olha, eu tenho uma rede de motéis. Opa, deixa eu entender a conversa, né? E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer sobre como que nós precisamos proteger os dados das nossas pessoas. E ele me confidenciou que ele tem 15 anos de gravação das câmeras de segurança dele guardadas em HD dentro de um cofre. Pessoal, uma cidade grande do interior, com 15 anos de imagem de placa de carro que entra e sai do motel dele, vale ou não vale dinheiro? Vale dinheiro? Vale dinheiro? Tem interesse político, tem interesse comercial, né? Tem interesse de fofoca também, tem interesse de rede social. Será que a gente precisa guardar esses dados? E essa foi a pergunta que eu fiz para ele. Eu falei: rapaz, você tem esses dados guardados, mas por que você guarda? Ele falou: não, porque vai que um dia eu preciso, mas de 15 anos atrás, né, não tem. Então, é importante pensar o ciclo de vida do dado, e a LGPD ensina um pouco isso para a gente, né? E aí o pessoal da Imigratec faz isso muito bem, que é a gestão da segurança e da guarda do dado. Mas para entender que não é só guardar com segurança, é saber que se eu guardar para sempre com segurança também é problema. E aí ele me perguntou: mas por quanto tempo eu tenho que guardar? Eu falei assim: a gente tem que dar uma olhada na legislação, mas na minha opinião, 6 meses está de ótimo tamanho, assim, exagerando 6 meses. Porque se nada aconteceu em 6 meses, não, que se precisou da fita é porque eu tô ficando antigo, tá, gente? Que você precisou da mídia, né? Fita. Vê se existe fita hoje em dia. Se nada aconteceu em 6 meses, não há razão para você correr o risco guardando esses dados. E foi bem legal ter essa conversa, e é por isso que eu estou trazendo esse exemplo para vocês, porque nós precisamos pensar o seguinte: as pessoas confiam em mim. Então, quando eu vou na sua loja, eu vou no seu negócio, eu estou confiando em você, que você vai ser reservado com relação aos dados, que os dados estarão seguros, mas também que os dados serão processados pelo tempo adequado e não vão me colocar em risco. Então eu gosto desse exemplo do motel, porque ele exemplifica de fato a prática, né? Nós temos dados que a gente guarda, que menor necessidade de guardar, só aumenta risco. Então começar a pensar o que eu tenho, por quanto tempo eu preciso ter, é uma das coisas que a lei traz. É bem interessante isso daí que você falou, que você, você começa a pensar nos cenários pequenos, né? Não só de empresas grandes, mas assim, coisas, um bar, por exemplo, uma coisa que está aqui perto de você, você fala assim: nossa, esse cara tá gravando aí. Eu não dei autorização para ninguém me gravar, né? Você fala assim, Pô, né? pois é, o Entende? CFTV, e aí tem um monte de coisa sobre CFTV, né? Alguns países, a China, por exemplo, ela consegue, ela tem um sistema de reconhecimento de biometria pelo jeito de andar da pessoa. Segundo o algoritmo, ninguém anda do mesmo jeito. Então, primeiro se fez o reconhecimento facial e agora a China reconhece pelas costas, pelo jeito da pessoa andar, ela sabe quem é a pessoa, né? Então Olha, perceba, é curioso pensar isso tudo. Perceba o seguinte: teve uma reportagem no Fantástico 2 domingos atrás, e teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, falando sobre reconhecimento facial, né? Compra, lojas da Amazon. Então teve um material bem legal. Mas pensem o seguinte: você falou de pequenos negócios, né? Eu comprei um CFTV numa loja, o pessoal brinca nessas Feiraguai, né? Eu fui lá e comprei o CFTV e implantei no meu bar. Liguei aquele CFTV na internet e eu tenho um aplicativo no meu celular que eu consigo ver aquela imagem. Pergunta 1: esse aplicativo é de ponta a ponta seguro? Pergunta 2: essas imagens elas não estão sendo transmitidas para um servidor externo ao Brasil? Porque se a resposta for sim para estão sendo transmitidas e não para não é seguro, você já está de alguma forma não observando a LGPD.
Então entenda, a legislação fala que nós precisamos utilizar servidores estrangeiros que tenham leis semelhantes, e é muito pouco provável que esses servidores que utilizam essas CFTVs estejam em países seguros, então é algo que a gente tem que se preocupar. E o segundo ponto, esses aplicativos, eles têm que respeitar um cenário de log, acesso, visualização, enfim, eu tenho que conseguir ter rastreamento sobre isso. João, você está dizendo que eu não posso ter? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que é importante que você tenha com segurança. Então, se for para ter, para quem tem negócios, para quem tem em casa não, porque a legislação diz o seguinte, que se for para uso pessoal, como eu tenho aqui em casa, as minhas câmeras são minhas, os dados eles não estão preservados ali pela LGPD. Mas se eu tenho um negócio, se o objetivo é comercial, aqueles dados estão protegidos, né? E se eles estão protegidos, eu respondo por eles. Então perceba, se você tem um bar, não é para sair desligando amanhã a câmera não, tá? Pelo amor de Deus. É para chamar um profissional que possa apoiar vocês para saber se aquilo ali observa a legislação. E aí você fica tranquilo com relação à documentação daquilo, tá? O outro ponto é por quanto tempo eu vou guardar. Só uma observação aí, ô, João. Hoje eu vejo como isso é um serviço bem simples de ser implementado. O pessoal cometer muito erro assim, na hora da instalação e deixar aquilo totalmente exposto aí na internet. Às vezes o instalador deixa a senha padrão que vem no manual, lá não muda a senha. Às vezes o dono da empresa nem quer acessar externo, ele só quer gravar. E aí, por algum motivo, lá o instalador ele acaba deixando aquilo disponível na internet para ele ter facilidade de manutenção depois, entendeu? Ah, deu um problema, ele remotamente ele faz, mas ele também não avisa a pessoa que é dona. Então, assim, eu vejo N situações e eu vou te falar assim, existem sites hoje na internet, não são sites ilegais, mas que são sites que são como se fosse o Google desses equipamentos, né? Eles ficam dia e noite aí varrendo a rede de computadores, de equipamentos, a internet, atrás desses dispositivos. E assim, isso é tudo para questão de estudo, né? Você pode utilizar para estudo. Assim, não é nada ilegal, mas é porque as pessoas deixam expostas, né, para mostrar como que as pessoas estão deixando as coisas expostas, abertas, e às vezes sem saber, né? Sem ter conhecimento. Mas perceba que há ali uma violação clara de privacidade quando você coleta aquele dado de alguém, a imagem de alguém no seu estabelecimento, e permite que um terceiro tenha acesso, você está violando a minha privacidade. Porque depende muito do negócio que você tem. É um sex shop, né? E ali pega a minha imagem ali comprando produtos. Ou é uma clínica para tratamento de uma determinada enfermidade. Enfim, ou ainda é um ambiente em que eu não queria que as pessoas soubessem que eu fui. Né? Aqueles que a gente deixa o carro no fundo, escondido e por aí vai. Então, assim, nós precisamos ter cuidado. Esses tempos agora, teve uma pessoa que foi reconhecida por reconhecimento facial, identificou-se que ela tinha um mandado de prisão, isso não foi no Brasil, identificou-se que ela tinha um mandado de prisão em aberto e ela foi presa. Nós tivemos há alguns anos um reconhecimento de uma pessoa que tinha sido dada como morta, por desaparecimento, a pessoa queria ser esquecida. E olha o que é direito, né? Eu tenho o direito de ser esquecido, eu cansei do mundo, eu quero ir para um lugar onde as pessoas não me conhecem. E aí eu vou para lá, entro numa loja, aquela câmera ela tá pública, alguém vai e me repronta. Né? Violou o meu direito. E é interessante falar disso porque é um direito. E é um direito que hoje está previsto na própria LGPD, no artigo 18, o artigo 17, 18 e 19, né, os artigos 17, 18 e 19, eles trazem os direitos dos titulares. E um dos direitos das pessoas é de ser esquecida, de pedir para que o dado dele seja apagado. Claro que esse direito não é absoluto, ele tem que observar uma série de variáveis, como se não é uma exigência legal, se tem finalidade, enfim, tem que observar ali uma série de parâmetros, mas via de regra é importante saber que é um direito da pessoa ser esquecida. Eu posso querer ser esquecido, né? E às vezes eu não quero ser lembrado, que é também um outro direito meu. E o fato de eu ter sido visto numa câmera e essa câmera ser exposta, ela está violando esse meu direito. E aí a gente entra numa série de discussões que podem trazer um passivo importante para a sua loja, para o seu empreendimento, para o seu negócio.
uma coisa assim que até um cliente me perguntou hoje era sobre as punições, né, as sanções da LGPD, se isso já era sério, se isso estava valendo e tudo. E aí eu respondi da seguinte forma, né? Eu falei assim, olha, a parte de governo, você vai ver se isso acontecer só ano que vem, por conta da prorrogação, mas com relação ao titular do dado, já a lei já está valendo. Então, é essencial que as empresas já tomem cuidado, comecem a entender o que é a LGPD, se adequar, né? A gente fala isso, claro que, na verdade, se você for olhar a questão da lei, já era para isso ter acontecido, mas a gente entende que isso é Brasil, é um país que tem muita burocracia, muita lei que funciona, daí um pouco a lei cai. Então, o empresariado, ele também, ele começa a enxergar, olha, não, o negócio é sério mesmo, agora vamos fazer, né? Então, eu vejo muito por É, aí, assim. a gente tem que entender a legislação e um pouco do que aconteceu. A LGPD ela foi publicada em 2018, né? Ela teve 2 anos aí para que as pessoas, que as empresas se adaptassem. No meio do caminho, nós tivemos 2 prorrogações, né? Uma de abril para agosto e outra agora, com a Lei 14.020, prorrogando as sanções para agosto do ano que vem. Então, isso prejudicou um pouco a implantação, a vigência da lei, a força dela nesse início, tá? Então, quando a gente fala das sanções, precisa entender que são 5. Advertência, multa diária, multa de até 50 milhões de reais, na verdade, multa de até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais. E é importante falar isso, quando a gente fala em 50 milhões de reais, assusta, mas tem que entender que é até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões. Então, você tem que ter um faturamento de 2 bi para poder pagar 50 mil. Então, muita calma, né? Não é qualquer empresa que vai ter 50 milhões. Porém, eu entendo que uma multa de 5 mil, 10 mil, a depender do negócio, pode ser bem problema. Então, entender que dinheiro é dinheiro. Então, a gente tem que ter cuidado aí que dinheiro é dinheiro. Então, a E tem multa, a empresas que possibilidade... faturam muito, mas o lucro é muito pequeno, né? Então ela escala muito, e aí se você for olhar o faturamento é problema. Então, Exatamente, esse é um ponto importantíssimo. A empresa faturou um tantão, mas o lucro dela é pequeno. Então, 10, 15, 20 mil reais no fluxo de caixa pode comprometer. Então, não se preocupe com 50 milhões, se preocupe com a multa. E nós exato. temos a questão da suspensão do banco ou da exclusão do banco. Agora, essas sanções previstas no artigo 52, Luiz, elas ficaram para agosto do ano que vem. Tá? O que nós temos hoje de prático? A vigência dos direitos dos titulares. E aí é um ponto importante, porque a legislação ela diz que os titulares têm direito e que para atender ao direito dos titulares, o controlador, que é a empresa, ela tem 15 dias aí conforme o disposto na própria legislação, né? Ela tem 15 dias para poder fazer isso. Dentro desse prazo, se ela não atende, se ela não atende o direito da finalidade, da transparência, o que o titular pode fazer? Ele pode procurar a justiça para reparar um possível direito, né? E quando ele busca a justiça para essa reparação, nós temos que fazer uma leitura um pouco crítica e preocupante. Uma é que o artigo 42, parágrafo 2º da lei, prevê que pode existir a inversão do ônus da prova se o judiciário entender que há uma relação de hipossuficiência. O que isso quer dizer? Se o judiciário entender que aquela pessoa não tem condições de fazer a prova, porque a prova depende ali da empresa, né? Se o judiciário entender isso, o judiciário pode simplesmente inverter a obrigação. Ou seja, o titular vai até lá e diz que aconteceu a lesão e a empresa tem que provar que não fez. Então veja, isso é um risco, um problema muito grande para a gente. Agora, esqueçam a questão da inversão do ônus da prova, esqueçam o mérito. Nós ganhamos a ação. Então teve uma ação lá no juizado especial, lá no PROCON ou ainda na Justiça Comum e nós, empresa, ganhamos a ação. Bem, ganhamos a ação. Preposto, advogado, defesa, tempo de processamento. Quanto custou isso? Só esse Caro, custo da operação, caro. caro, caro. Então, só esse custo da operação da defesa já é suficiente para que a gente possa pensar em investir agora em proteção e privacidade de dados, em preparação.
porque há um risco muito grande. Então, veja, eu estou esquecendo que você vai perder a ação. Estou dizendo, você vai ganhar a ação, né? Só que tem a relação de hipossuficiência lá da parte, então ela não vai ser condenada à sucumbência. Você já teve o custo. O custo é só seu, empresa. O custo é só seu, empresário. Então, às vezes, o risco de não se preparar, de não adequar a sua estrutura, de não ter transparência, de não ter atendimento ao titular, que é o que a lei pede hoje, esse risco ele já pode te custar muito dinheiro em uma ação. Agora, pense que pode ser uma ação, podem ser 2 ações, podem ser 3 ações, e aí multiplica o custo desse processo, ainda que você ganhe no mérito, né? E a considerar que ganhar no mérito é sempre um pouco mais complicado se a inversão do ônus da prova você nem se preparou para isso. Então, o processo pode sair caro, é isso que eu estou querendo dizer. O segmento assim, que eu penso assim, muito forte, que tem que se preocupar muito com isso, não que os outros não tenham, é o segmento de saúde, né? Que é bem sensível, que tem assim... O segmento de Alô? saúde ele é sensível, ele é vulnerável. Nós temos um cenário aí de baixo investimento, porque é claro que você tem grandes ilhas de excelência, né? Nós vamos ter aí hospitais maravilhosos, aí a Grande Vitória conta ali com 3, 4 hospitais maravilhosos, Belo Horizonte também, mas são ilhas de excelência. A grande maioria dos hospitais no Brasil, eles são filantrópicos e vivem realmente do dia a dia ali, da dificuldade do seu dia a dia, né? Eu há muito tempo prestei serviço para o Padre Máximo aí em Venda Nova, então eu não sei qual a realidade dele, mas eu sei que ele é filantrópico, eu sei que ele tem uma série de necessidades aí especiais. E essas instituições, elas quando têm que fazer investimento, entre um investimento na infraestrutura para assistência e um investimento em tecnologia, boa parte das vezes, né, o investimento na assistência ele é priorizado. Então, por quê? Porque está na essência do negócio deles, né? Então, não Da raramente... atividade, né? Tá na Exatamente. atividade. Tá no DNA deles, né? Vamos dizer assim. Tá realmente no É, DNA deles. Então, só que isso faz com que os seus cenários, né? Eles fiquem um pouco mais vulneráveis. De vez em quando a mas gente aí tem ataque sim, de ranço. aí você pensa, ao mesmo tempo, se você for pensar num negócio simples igual uma academia, é tão perigoso quanto que o cara tem ali a tua digital. Ele tem biometria, ele tem imagem, ele tem exames físicos, ele tem exame de saúde, ele tem índice de massa corpórea, ele tem uma série de indicadores ali dos seus parâmetros de saúde que está na sua ficha. Então, existe uma variação, claro, por volume, o hospital ele tem ali um cenário, mas a academia da mesma forma. Enfim, todas as E aí, às vezes, instituições, você nós vai olhar precisamos a infraestrutura tecnológica da academia do coisa, é um computador. Mas não é porque é da um portaria que, computador, da porta, da portaria que é controla a catraca e que nem senha tem, né? isso. E não é porque é um ativo, né, um computador, que você tem que ter menos cuidado, né? Na verdade, é aquilo que a gente conversou lá no início. É um conjunto, são pessoas, processos e a tecnologia, né? Então, assim, E às vezes só as para pessoas elas olham só para a tecnologia e já julgam. Olha, não preciso disso. e para Eu eu não escuto perder muito esses isso, três assim. e para não perder esses 3 minutos que a gente tem dentro do que você disse, é um computador, ok, mas LGPD é também para dados físicos. Então, aquele arquivo de papel, aquelas fichas, Isso. aqueles documentos no arquivo morto, eles todos estão protegidos pela LGPD. Então, para a gente não ficar falando só de digital, né? Digital, os documentos físicos também são protegidos pela lei. Você pega médico que ainda escreve receitas, coisas à mão também, né? Tem médico que tem o computador, mas ainda tem aquela ficha guardada. Se aquele arquivo ali também não tiver protegido, é problema, né? Ele também precisa estar protegido, ele também precisa estar guardado. É bem legal falar de LGPD, tá vendo? Nós podemos fazer Você sempre vai para duas cada abordagens, caminho, né? Luiz. Nós podemos fazer sempre duas abordagens. Uma, aquela terrorista, né? Tem que implantar porque é lei e não sei o quê. É, Outra é essa que eu considero mais inteligente, não é porque nós estamos usando, que é das pessoas realmente se conscientizarem, entenderem que eu individualmente tenho o meu direito e quando eu confio o dado para a Imigratec, por exemplo, eu tenho expectativa que esse dado seja bem cuidado. A gente está falando um pouco disso.
Eu acho que a gente fala tanto de coisas sustentáveis, assim, de comprar de empresas sustentáveis, eu acho que a privacidade ela vai ser critério de desempate para você adquirir um produto de uma empresa ou de outra aí bem, vou falar assim, já Aí acontecendo isso. eu Você penso que já decide é. comprar de um site, não, eu vou comprar desse site aqui porque ele leva a sério minha privacidade. Esse aqui ele não me leva, então não vou comprar. Então, as empresas precisam ficar espertas com isso, porque isso daí agora virou diferencial também, né? Então a gente Segura, se- vai ver. Oi? Segurança, cuidado, privacidade é diferencial competitivo. Com certeza. Eu vejo isso também assim, e até porque, por questão de resultados também. Empresas que têm na sua essência o cuidado com a tecnologia, geralmente são empresas que performam mais no mercado, assim, sabe? Não é à Até toa, porque é vão porque até porque é vão o investir resultado de mais uma em cultura, resultado. né? Exatamente. Exato. Eles entendem que a Exatamente. tecnologia é motor, né? E aí também eles cuidam dos processos, das coisas, mas também não esquecem da tecnologia, prioriza aqui de alguma forma. Então, assim, eu vejo isso muito claro dentro do mercado. Eu tenho amigos também que também têm empresas que são parecidas com a minha, então a gente troca figurinha, conversa e a gente percebe muito isso. Tem empresas que têm uma cultura fantástica e geralmente essas empresas que têm uma cultura interna fantástica elas têm uma integração com a tecnologia que parece até que faz parte, assim, que a tecnologia tá unida ali, entendeu? E é assim que eu gosto de ver, sabe? Também tem uma Que expectativa muito grande de realmente, que as pessoas consigam valorizar a segurança, a tecnologia como crescimento do negócio, mas também proteção de pessoas. exatamente. Eu acredito que isso vai acontecer, até mesmo aquele empresário que hoje ele não está preocupado, ele fala, deixa isso acontecer, eu acho que vai chegar uma hora que ele vai olhar e vai falar assim, olha, eu estou perdendo cliente por conta disso. Algum ponto da lei que vai influenciar no negócio dele vai chamar a atenção daqui um certo tempo, né? Para esses que pagam para ver, assim, né? Eu não sou muito fã de botar Eles vão. terrorismo, assim, eu não acho que esse é o caminho também, não. Ô, João, em tudo que eu faço, assim, a gente busca deixar a decisão para o dono, mas deixar ele consciente de quais são as consequências, né? Lembrar Boas, positivas boas e e ruins. negativas, né? Lembrar, Luiz, que de vez em quando alguém me aborda assim, João, mas será que vai ter fiscal para isso tudo? São 200 milhões de fiscais, É, né? São 200 isso, milhões de fiscais. Porque 200 as milhões de pessoas fiscais. passam a ter direito. Eu sempre cito o Código de Defesa do Consumidor. Em 90 não nasceu o direito do consumidor. O consumidor já tinha direito em 90. O que aconteceu foi a verticalização dos direitos num único instrumento. E aí, de lá para cá, nós temos um consumidor um pouco mais consciente dos seus direitos. Daqui a 3, 4, 5 anos, nós vamos ter os cidadãos mais conscientes da sua privacidade. E quando isso acontecer, eles farão as denúncias, eles farão a gestão aí dessa fiscalização. Não vai precisar de um fiscal do governo para isso. Cada um de nós vai ter aí o seu cuidado. Um movimento que eu estou vendo também, assim, ele é bem, ele tá bem sutil ainda, mas que com certeza quando entrar a vigência da lei, eu acho que ele vai ganhar força, é o sequestro de dados, né? Que a gente viu, começou em 2017 com o ransomware, a gente viu muitas empresas sendo atacadas com isso daí, para sequestrar, para fazer chantagem e ter dinheiro, e a gente vê isso, sim, hoje aumentando, por conta da pandemia, mas você percebe, Sim. dá para entender o movimento que esse crime organizado está fazendo, né? Em breve, a gente vai ver o criminoso ameaçando, né, o empresário de vazar o incidente, entende? E a gente já está Não é vendo tão. ensaios disso, Eu ia falar assim, a não gente é já tão está em vendo breve, não. ensaios disso, né?
há 2 semanas atrás, o Superior Tribunal de Justiça teve os seus servidores sequestrados, né? Então, Sim. não é tão em breve. Nós tivemos aí alguns incidentes de segurança importantes. Hospitais de São Paulo, eles tiveram aí servidores ameaçados e aí a estrutura conseguiu conter. Então, não sei se a gente está falando de futuro, não. Eu acho que a Não, gente está mas falando de eu presente, viu? disse, não, eu disse assim, não, não no sentido do ataque, porque os ataques cresceram, e aí se você for olhar Não, mas até você as fala de notícias que ameaça, têm né? aparecido no jornal, coisas que você não via há um ano atrás, você vê aparecendo hoje com uma certa frequência. É, Então, isso já é um eu alerta, não. mas eu digo assim, é mais um fiscal, tá? O cara que, assim, É aquele mais um. criminoso que raptar dados, aquele que criptografar, ele vai ser o primeiro a te chantagear falando que ele vai te entregar para a autoridade nacional. Isso eu não tenho dúvida disso, porque a Também gente não já tem, vê ensaios disso, entendeu? A gente já vê assim como o ensaios seu, disso acontecendo. a- assim como o seu concorrente, Luiz. Eu também imagino que o seu, porque existe ali o seguinte, a lei é para todos, né? Mas se alguém deixa de fazer, de cumprir a lei, ele tem uma vantagem competitiva, porque ele tem menos despesa. Então ele sobe, porque ele não está cumprindo a lei. O que que esse aqui vai fazer? Ele vai começar a denunciar esse aqui, ó. É natural. Ó, eu estou gastando Exato. dinheiro para estar na lei, esse aqui está tendo vantagem competitiva porque não está, é o que acontece hoje com a emissão de nota fiscal, né? Então, eu acredito, muito particularmente, que além dos invasores, né, vão fazer essa denúncia, mas também os titulares, também os concorrentes, a gente precisa estar atento a isso. Quando você fala que do ano passado para cá começou a aparecer mais, eu chamo a reflexão se isso já não é efeito da própria lei. Será que aumentaram os ataques ou que agora, com a obrigação de notificar o incidente em razão do artigo 48, as grandes empresas não estão atendendo a obrigação legal para depois não sofrerem sanções? Então, Com certeza. fica a reflexão, porque o Com artigo certeza. 48 é claro, Interessante, não tinha pensado ele, nisso. ele fala sobre a obrigação da comunicação do incidente de segurança e eu, particularmente, não sei se essas empresas não vinham sendo atacadas e estavam quietinhas. Eu acho que Exato. elas agora precisam atender à lei e para atender à lei elas estão tendo que divulgar. Tem que Então, divulgar, eu, né? tô, eu não sei se aumentaram os ataques, eu acho que elas estão só cumprindo a lei. Não, eu falo assim, lá na empresa hoje a gente tem dados que comprovam o aumento de ataque, né? Porque a gente monitora os equipamentos de rede e realmente o fluxo de Tá tentativas de maior. ataque aumentou muito durante a pandemia. Então, assim, isso daí é fato para a gente, porque a gente analisa isso hoje. Sim, Mas sim. também a É um parâmetro, divulgação, né? também a divulgação, eu acredito que a força da lei trouxe essa visibilidade maior, né? Uma outra É, coisa assim que me preocupa também, e eu já chamo a atenção do empresário aí, que eu acho que é uma coisa que tem que ficar antenado, é a questão de você. O Tanaka tá mandando pergunta aqui. Já vamos responder, Tanaka, mas deixa eu só terminar o raciocínio aqui. E assim, para você atender uma empresa que já tem conformidade com a LGPD, você vai precisar estar em conformidade. Então, não adianta você achar que não adequando você vai continuar no mercado competitivo, porque para você vender marmita para o hospital, você vai você vai ter que precisar estar estar adequado. Para vender em marmita para o conformidade, hospital, você vai ter que estar adequado. porque o hospital vai estar em conformidade. Então, você, como prestador de serviço, vai ser exigido isso. Então, esse é um Sim, movimento sim. aí que é importante prestar atenção, né? Até a gente, como prestador de serviço, tem que estar muito atento a isso, porque para você prestar um serviço para certas empresas, você vai ter que ter a tua conformidade, não adianta, né? A conformidade LGPD vai ser exigida de todos, aqueles que atendem diretamente o titular ou aqueles que prestam serviço para quem atende o titular. Não tem como fugir. Só mandar um outro abraço aqui antes de responder o Tanaka. O Tiago Araújo entrou. Tiago Araújo é um parceiro nosso, ô Luiz. Trabalha com segurança da informação também em Salvador. Então Pô, que legal. uma boa.
Ele trabalha na SSIT, uma boa experiência para troca de informações aí, eu recomendo. Tem uma nuvem legal, é um Pô, cara bacana, legal. a gente tá perto, viu? Então, vai ver aqui. Thiago, um Vamos abraço, bom conversar aí ter você depois, aqui. Thiago. Deixa eu responder o Taraka Vou te rapidinho. adicionar Bem, aí. adicione e chame ele para bater um papo, gente boa. Deixa eu responder o Tanaka rapidinho. Eu ainda não vi prefeituras nomeando encarregados, tá, Tanaka? Nós temos órgãos do governo e algumas autarquias já fizeram isso, tá? É o caso da ANS, por exemplo, mas prefeituras eu ainda não vi nomeando encarregado. A lei, ela teve vigência em 18 de setembro, então está todo mundo um pouco que se organizando ainda, mas particularmente eu não vi nenhuma prefeitura ainda não. Vou fazer um levantamento e depois a gente troca uma bola aí. Tem mais pergunta aí, galera? A gente está aberto a pergunta aí, porque senão fica só nós dois falando aqui e o pessoal Aí a assistindo gente aí. fala mesmo. Deixar? A gente fala, eu gosto de falar. Tem mais pergunta aí, Tanaka? Tanaka gosta de fazer pergunta, cara. Bem, enquanto o Vamos lá, pessoal deixa eu ver chega, se eu não ó, deixei nenhuma pergunta para trás aqui. Acho que não. volta lá. Ó, só para dizer o seguinte, sempre lembrar, nós podemos encarar a LGPD como uma lei, que eu sou obrigado a me adaptar, tá? Ou se eu... Aqui, ó, ele disse que ele está promovendo uma aí numa prefeitura no Tá Espírito Santo. realizando isso. Ótimo. Depois Tanaka, me adiciona para a gente bater um papo, entender como que de repente a gente pode trocar uma ideia, uma experiência em relação ao momento que você está vivendo. Para mim vai ser importante ter essa referência sua aí. Como eu dizia, nós podemos entender a lei como uma lei que eu tenho que me adaptar e aí eu fecho a cara para ela e vou, mas não vai fazer muito sentido porque ela é viva, daqui a pouco a gente tem que ter novas medidas e aí a gente vai ficar o tempo todo vivendo de consultoria ou vivendo de opinião, isso não é bom. Ou eu posso entender que é uma lei que de fato ela traz novidades para o universo de relacionamento pessoal. B2C, B2B, alinhamento de contrato, segurança jurídica. E daí nós vamos indo a nossa participação na adequação da lei, mas principalmente na concretização dela. Tem que entender que nós vivemos num mundo onde os dados hoje são compartilhados, eles estão integrados, e se nós não tivermos cuidado para tratar esses dados, as pessoas que nos confiam os dados poderão sofrer graves violações, como os exemplos que nós citamos no início, né? Restrição a acesso a plano de saúde, restrição a acesso a emprego, restrição a um benefício do governo, restrição, às vezes, a algo um pouco mais simples, como a participação em um evento. Então, a gente precisa realmente compreender que é uma legislação que vem para proteger as pessoas. Então, desde que aquelas pessoas que não querem ser incomodadas com uma ligação no final de semana de alguém que não conhece, até pessoas que de repente vão ter a negativa de um plano de saúde ou de uma cobertura de seguro em razão de um mau uso dos seus dados. Então, é realmente compreender que a legislação ela é para proteger pessoas, ela gera direitos e também gera obrigações, e nós todos fazemos parte disso, viu, Luiz? Ô, Tanaka, a prática só com a mão na massa eu tenho sofrido, tá? Ultimamente, nos últimos meses, nós abrimos 7 frentes de projeto, né, de adequação, e é curioso porque a gente monta um frame de trabalho e quando nós vamos para a adequação, tudo funciona bem no frame até o kickoff, né? Quando a coisa começa a acontecer, que a gente vai descobrir realmente que existem variáveis nas empresas que surpreendem a gente. Então, de vez em quando alguém aparece com uma rotina que eu falo assim, meu Deus, como que isso acontece? Mas acontece, né? E aí a gente realmente vai aprendendo com a prática. Tem um professor meu que dizia o seguinte, que na prática a teoria é outra, né? Então a gente vai com os manuais debaixo do braço, mas é realmente com a manga arregaçada e pegando na coisa que a gente aprende. E que legal, eu gostaria muito de ter acesso ao decreto, poder aprender um pouco com você. Realmente, ele está falando que no setor público a complexidade aumenta. É bem complexo mesmo. Setor público sempre vai ter as dificuldades, porque nós temos uma questão de edital para tratar pessoas, nós temos uma questão de licitação para contratar serviços, nós temos uma questão de parâmetros que precisam ser definidos antes do jogo, e aí quando vem a LGPD, isso envolve algumas mudanças em contratos, envolve algumas mudanças em pessoas, em rotinas, isso pode ser uma dificuldade. Sem falar que a própria máquina, às vezes, trabalha com alguma
necessidade de conciliar interesse de momento, né? E eu imagino que para você, Tanaka, tenha sido esteja sendo um pouco mais desafiador pelo momento político, né? Passamos por uma eleição no último final de semana, então as coisas estão começando a encontrar um ponto de equilíbrio aí daqui para frente. Então, enfim, é equilibrando os pratinhos aí, como diz um amigo meu, o Alex, ele fala, né? A gente vai equilibrando os pratinhos, de vez em quando quebra um, mas seguimos fortes e firmes. Ô, João, fala pra galera aí também, quem tiver interesse aí de iniciar essa conversa aí, de conhecer a adequação, como que faz para conversar contigo, para trocar essa ideia. Acho que o pessoal às Momento vezes merchan, né? também está querendo saber, está curioso, fala, meu Deus, eu preciso falar com o João. Vamos lá, momento merchan. Pessoal, eu não me apresentei no início, né? Eu sou advogado aqui em Belo Horizonte, trabalho com advocacia consultiva. Eu deixei o contencioso há algum tempo e já aí há pouco mais de 2, 3 anos eu venho me dedicando a direito digital e a LGPD foi um presente aí para mim, tá? Eu tenho 2 produtos no mercado. Um é a Health Data Privacy, em que eu trabalho exclusivamente com consultoria voltada para o negócio saúde. É um negócio que eu estou há 25 anos nele e realmente me fez mais sentido trabalhar lá. Então depois eu gostaria que quem tiver curiosidade, interesse em conhecer um pouquinho mais do trabalho é hdpo.com.br. E eu desenvolvi um produto, né? Então, assim, 2 sócios malucos toparam a ideia de desenvolver um software para gestão LGPD. Não que não existam outros sistemas no mercado. Tem vários, eu obviamente não vou citar aqui para não esquecer de ninguém, mas eu tinha um problema, isso, obrigado, eu tinha um problema com os softwares de mercado que era preço. Ora era preço, era muito caro, ora eu tinha um problema com adequação, que eram softwares importados da Europa e aí não se adequavam bem à LGPD. O que eu fiz? Eu escrevi um sistema, contratei uma software house e desenvolvi. É Protegon, né? Protegon, com on no final, .com.br. É um sistema para gestão LGPD. Então, para você que quer iniciar o seu processo com autonomia, você vai fazer sem consultoria e tem equipe interna que pode desenvolver o trabalho, o Protegon é uma ferramenta que pode ajudar. Ele não faz sozinho, tá, gente? Depende de conhecimento técnico, tem que saber fazer, tá? Mas a ferramenta ajuda bastante. E para você que é de instituição de saúde, clínica, hospital, plano de saúde, tiver interesse numa consultoria ou em bater um papo sobre LGPD, hdpo.com.br, a gente está à disposição de vocês. Sobre o Já Protegon coloquei ainda... aqui. Opa, maravilha. Pode procurar Sobre o a Protegon Amigatec ainda... também, né? Pode Não, procurar a eu ia falar Amigatec agora, que né? a gente vai encaminhar também, né? Isso, é isso que eu ia falar agora. Sobre o Protegon, especificamente, mais especificamente sobre o Protegon, nós estabelecemos uma parceria de relacionamento aí no mercado da região sul do estado com a Imigratec. Ela é hoje a nossa representante, então fiquem à vontade em procurar o Luiz, a equipe dele na Imigratec, para saber mais sobre o Protegon, saber mais sobre a LGPD. A gente está meio que garradinho assim com esse negócio. Vai ser um prazer para mim voltar aí à terrinha e poder trabalhar com vocês. Beleza, galera? Eu acho assim, é, o momento ideal da gente começar a pensar nisso, né? Como aquilo que você falou, né, João, lá no início, colocar isso como um setor mesmo da tua empresa, um novo, um pedaço da tua empresa e começar a pensar a privacidade como um processo, uma coisa que você vai ter que implementar constantemente ali dentro da tua empresa para você estar no mercado, né? Então, Com a lei antitrust, a lei anticorrupção, nós já tivemos uma iniciativa de grandes empresas em pensar o compliance, em pensar a segurança, em pensar a adequação. A LGPD é talvez um estímulo para quem ainda não se percebeu necessário adequar os seus processos para que tenha dentro da sua empresa, se não um departamento, mas pelo menos um pensamento, uma estrutura que pense segurança, que pense proteção, que pense respeito ao titular, que pense em organização de processo. Então, penso que vale muito a pena, sim, a partir de agora, o momento é esse, tá? A lei está vigente, então vocês têm obrigações, o seu titular pode já exigir de vocês na justiça uma reparação por um eventual dano. O artigo 42 traz a possibilidade da inversão do ônus da prova, então há um risco muito grande jurídico aí
que vocês têm. Então não deixe de consultar aí a Imigratec para a perspectiva de segurança, mas também o seu escritório jurídico, também o seu advogado, o pessoal do seu processo, para que possa te ajudar com a lei. E, obviamente, se eu puder contribuir, vocês vão ficar aqui, @jpaulosalgado. O Luiz tem todos os meus contatos, fique à vontade em acionar, ele tem o meu consentimento aí para compartilhar, viu? Pode ficar à vontade aí. Estou muito à disposição de vocês. Pessoal, vocês querem fazer perguntas? A gente está aqui agora, acho que à disposição, né, ô João, assim, para responder, para conversar. Assim, Estou à eu disposição gostaria de muito vocês de hoje e a escutar, qualquer momento, né? eu gostaria muito de escutar, assim, a opinião de vocês, como que vocês acreditam que isso está acontecendo do mercado, a visão que vocês estão tendo dentro da lei, se isso que a gente está falando aqui se agregou, importante, se entendeu. Ou Então, deixou assim, desesperado, né? Será que a ou gente deixou ajudou, deixou o desesperado pessoal também, desesperado, exato. né? Então, assim, eu confesso, quando eu comecei a ler a lei a primeira vez, eu fiquei bem, assim, desesperado. Acho que a palavra foi bem essa, assim. Eu falei assim, nossa, isso vai ser um negócio para o pequeno empresário muito, muito complicado, muito complexo, mas na medida que eu fui vendo a coisa mais assim de perto, eu entendi que também a responsabilidade ela é proporcional. Se você coleta pouco dado pessoal, o teu processo vai ser mais tranquilo, né? Mas agora se você tem dados pessoais sensíveis, se você tem um tipo de dado que pode causar um maior constrangimento, aí o teu processo ele é um pouco maior, um pouco mais trabalhoso, né? É a Então importância do é mais nessa levantamento. ótica, né? Exatamente. A importância do levantamento, a importância de um bom mapeamento, a importância de absorver os conceitos de minimização, de adequação, né? De usar somente o que precisa, para ter exatamente a medida do chá, para saber ali, né? Como diria meu finado falecido avô aí, do meu coraçãozinho aí, mãe Mirim, como ele dizia, medir aí o fubá e a água para não ter um angu nem exagerado e nem ali uma sopinha, né? A gente precisa Exato. realmente ter a medida da polenta, que é maravilhosa aí em Venda Nova do Imigrante, diga-se de passagem. Que é para ter a medida. Eu sou bom de fazer propaganda. Que é para ter a medida da polenta bem adequada, senão ela realmente desanda. Então, quanto mais segurança vocês tiverem, mas principalmente quanto mais o processo estiver alinhado, mais adequado nós estaremos à lei com menos risco. Então é importante que vocês pensem nisso. Pessoal, tem mais perguntas aí? Doutor Vitor entrou agora no finalzinho. Doutor Vitor, um abraço. Galera, todo mundo participando aí. O doutor Vitor, Ei, advogado, colega? não, doutor Vitor, Não, é médico. médico. Então deixa eu fazer uma brincadeira com ele. É Vitor Beber Machado? Beber. Beber, né? É porque assim, Tá sem ali pertinho de você, o doutor Vitor de Uno. Tá pertinho de você aí, ó. É de Una? Ah, então, vizinho Tá lá de pertinho de Moimirim, você. quase conterrâneo aí, de fato, né? Quase Bem-vindo, doutor conterrâneo. Vitor. Bom ter o doutor aqui conosco, especialmente porque é a minha área, né? Eu trabalho basicamente com a área de saúde, estou sempre envolvido com médicos, por isso que eu perguntei o doutor se era um colega ou se era um cliente, né? Que bom ter o senhor aqui. E lembrar que a LGPD, ela afeta pessoas físicas e jurídicas que processam dados pessoais. Então, doutor Vitor, lá no consultório do senhor, aquela fichinha no armário, ou aquele sistema que o senhor contratou em nuvens, ele precisa ser pensado e trabalhado aí sob a perspectiva da proteção e privacidade de dados. Bem, eu acho que o pessoal está sem dúvida, né? Prazer, satisfação. Essa live vai ficar gravada também. E a gente Ótimo. vai divulgar depois aí no IGTV da Imigratec. Eu vou compartilhar com os clientes que não puderam, tiveram outros compromissos também. Então, assim, é um material aí muito rico, né? Que a gente conseguiu, graças a Deus, aí, produzir. Te agradeço muito, João, pelo teu conhecimento, pela tua vontade aí em ajudar as pessoas. Estou muito feliz aí com essa parceria nossa. E assim,
Eu acho que as pessoas também que participaram aqui conseguiram entender um pouco mais e sair desse dia aqui um pouco mais maduros assim, sobre o que fazer, qual o próximo passo, né? Então, agradeço muito, Luiz, mais uma vez a oportunidade. Realmente falar sobre LGPD, como eu disse, a gente pode elevar o volume para o terrorismo e trazer o pessoal para uma preocupação, ou buscar uma conscientização, que eu acho que é legal, eu acho que esse caminho que a Imigratec tá tomando é o melhor, tá? Eu fico muito honrado com o convite, com a oportunidade, mais honrado ainda em ter aí você como parceiro e representante aí da Protegon na região, poder nós teremos aí uma oportunidade grande Acho que pelos próximos meses. cortou aqui, apareceu alguma coisa de diagnóstico aqui. Será que foi aí que apareceu? Que estranho. João, Deixa eu acho que voltar você aqui. trocou a câmera e inverteu, Não, é isso. voltei. Bem, Isso. assim, sempre importante poder falar sobre LGPD, é um bate-papo, acho que foi uma oportunidade maravilhosa que nós tivemos. Eu estou à disposição de você para outros encontros e pessoal que está aí acompanhando, que tiver acesso ao vídeo, fiquem à vontade, me chamar aqui no Instagram ou nos outros canais, também estou no LinkedIn. Eu não uso muito Facebook e também estou um pouco afastado aí de outras redes, mas LinkedIn e aqui no Instagram a gente sempre consegue conversar. Mais uma vez, Luiz, parabéns pelo trabalho, parabéns pela nova marca. Eu acho que você se posiciona no mercado como um movimento que o mercado precisa, que é pela segurança, que é pela perspectiva digital. A marca ficou ótima, então um abraço pessoal do design aí. É Cláudio, acho que eu esqueci o nome dele agora. Obrigado. Acho que o pessoal gostou também, foi feito a quatro mãos, né? Isso aí foi uma pesquisa, Não, uma. ficou muito Muita bom, gente vocês estão de contribuiu para parabéns, isso né? sair assim, né? Então, Não, assim, não foi ficou uma muito coisa bom. só, uma escolha minha, do Luiz e tal, foi uma coisa que foi feita a Não, quatro parabéns. mãos aí, teve muita gente. Te Parabéns para o agradeço time aí. e especialmente porque está muito alinhado com o momento que a gente está discutindo. Então você leva para os seus clientes aí o que tem realmente de novo, de importante, de valor e mostra o engajamento da Imigratec com o negócio que a gente está buscando. Pessoal, obrigado mais uma vez mesmo, de coração. Quero só pedir um favor aqui, Thiago. Só para não esquecer, me manda uma mensagem aqui no coisa para a gente daqui a pouco depois a gente conversar. Senão vai fechar a live aqui, eu vou acabar esquecendo de te achar aqui, porque Thiago, aí, dois underlines, tá meio grande Não, aqui esse Thiago, nome. Thiago, eu te mando o contato dele depois, fica tranquilo. Pô, beleza. Mas assim, de Tá qualquer forma, certo. gente, obrigado também por ficar com a gente aí até essa hora. Foi muito bom dividir aqui esse momento com vocês. E eu acho assim, essa é essa primeira live de algumas que a gente pode fazer, né, João? Acho que Sim, tô à LGPD a gente vai falar daqui para frente muito, até porque Nós vamos falar. é uma coisa que não vai ser estática, né? A gente com a criação da agência agora, a gente vai ver muita novidade acontecendo com a nomeação do pessoal lá da agência, Da, então a gente Daqui para vai frente ver se vai muita falar muito em diretriz, LGPD. novidades saindo, né? Muito. Muita resolução, muita novidade. Hoje foi um bate-papo mais introdutório, a gente conversou um pouquinho sobre o que a lei espera da gente. E vamos ter outros encontros e a gente vai debruçando um pouco sobre as novidades. Conta comigo, a gente vai estar junto. Beleza. Queria mandar um abraço aqui também, só para a gente finalizar aqui, para o Carlos. O Carlos esteve na Ó, live aqui, não sei se ele está com a gente ainda aqui. Carlos Carlos Machado, Machado esteve com esteve a com a gente gente. aqui. E entrou agora o meu amigo Luiz Carlos. Luiz Carlos, torcedor do Bahia. Tá sofrendo Aí, ó. comigo com o meu Cruzeiro, né? Lá de Salvador, um amigo querido. Tive o prazer de conhecê-lo em Jequié, mas é uma pessoa assim, iluminada por Deus, maravilhoso. Luiz, que bom ter você aqui. Obrigado pela confiança. Beleza. Vamos lá, gente. Muito obrigado aí, uma boa noite para vocês. E quem estiver vendo esse replay aqui depois, fica à vontade para me chamar aí ou entrar em contato com o João para a gente conversar e ver como é que a gente pode ajudar ele no seu negócio, beleza? Valeu, gente. Uma boa noite a todos aí.